Olá, meu nome é Paloma, sou estudante do curso de Serviço Social e venho apresentar o trabalho de conclusão de curso, com o seguinte tema: insuficiência renal crônica, do prenúncio à descoberta, o tratamento da IRC e o apoio de uma equipe multidisciplinar a pacientes da Clínica Senhor do Bonfim, em Feira de Santana, Bahia. A escolha desse tema definiu-se a partir da constatação do crescimento dos números de casos da IRC, acompanhado de angústia e medo dos pacientes e familiares por conta de ser algo desconhecido. A insuficiência renal é a condição no qual os rins perdem a capacidade de efetuar suas funções básicas, sendo caracterizadas pelo comprometimento direto dos néfros, unidades funcionais do rim, responsável pela filtração e formação da urina, ou com consequência de patologia do sistema urinário inferior não tratada adequadamente e podendo ser assintomática nos estágios iniciais. Entre os principais fatores de risco, essa doença está a hipertensão arterial e a diabetes, além do risco familiar ou pessoal da doença renal. A DRC, por ser uma preocupação de saúde pública mundial e crescente, os médicos devem estar equipados para diagnosticar e tratar essa população de pacientes que aumenta a cada dia, devido à falta de informação. A diabetes e a hipertensão, por serem comumente endereçadas a consultórios, são maiores colaboradores do crescimento dessa enfermidade. Portanto, esses fatores de risco devem ser controlados rigorosamente e os pacientes acometidos por essa doença devem ser acompanhados regularmente. Nesse sentido, o problema desse estudo se propôs em conhecer a importância do diagnóstico precoce e o apoio de uma equipe multidisciplinar na adesão à terapia renal substituída na Clínica Senhor do Bonfim. Presumindo teoricamente uma possível resposta ao problema, pressupõe-se que o diagnóstico precoce da IRC poderia ser feita previamente com a solicitação por parte dos médicos da saúde primária, através de exames laboratoriais que medem os níveis de creatinina, sendo detectada a lesão e estágio. Seriam indicadas terapias apropriadas, que retardariam sua progressão, reduzindo o sofrimento dos pacientes. Concordantemente, o objetivo geral selecionado foi pesquisar e analisar quais sintomas levou o paciente a procurar um especialista e a importância do apoio multidisciplinar na adesão à terapia. De maneira específica, a colaboração do serviço social na efetivação e defesa dos direitos dos usuários e sua família. Nos objetivos específicos foram determinadas as fases de investigação, sendo elas: pesquisar junto aos pacientes seus primeiros sintomas, que resultou na identificação da lesão renal, analisar como é feito o diagnóstico do estágio em qual se encontra a lesão e o tratamento mais adequado, avaliar a reação do paciente ao descobrir a doença e se necessita de hemodiálise, e qual a importância da intervenção multidisciplinar na adesão à terapia. A pesquisa em comento configurou-se como um estudo de campo de natureza qualitativa, com abordagem exploratória e descritiva, com acompanhamento diário e pesquisas com base em artigos relacionados ao assunto, e entrevistas com os pacientes que são acompanhados pela equipe da unidade de diálise na Clínica Senhor do Bonfim, localizada em Feira de Santana. Os sujeitos de estudo foram pacientes em tratamentos acompanhados pela clínica, sendo deles 3 foram abordados em entrevista e realização de questionário com entrevista estruturada, parcialmente estruturada e um roteiro de entrevista semi-estruturado com 21 questões abertas e sendo 8 delas fechadas. Abordamos sessões temáticas embasadas em autores estudiosos do assunto, como quando falamos da insuficiência renal crônica, nos apoiando em citações de autores como Azevedo, no qual ele estima que a função renal
comece a ter uma queda significativa em uma velocidade aproximadamente de 1% a cada ano, tendo início na terceira década de vida. Mas a adição de fatores de risco e a carga genética podem potencializar e adiantar o aparecimento dessas doenças renais. Com a realização da pesquisa, ficou evidenciado que muitas pessoas não têm o conhecimento de que a hipertensão e a diabetes são doenças da base da IRC. Assim como várias outras, se não tratadas, podem gerar grandes agravos à saúde, podendo vir ao óbito. Por isso é importante o diagnóstico precoce, o encaminhamento imediato, a instituição de medidas para diminuir e até mesmo interromper a progressão da DRC, sendo notória a importância do assistente social para acolher e orientar os pacientes e seus familiares sobre seus direitos, no qual muitos não conhecem. Entende-se que é necessário que os profissionais da saúde básica e secundárias de saúde, às quais os pacientes se encaminham primeiramente, estejam atentos a alguns sintomas relatados por eles, solicitando assim um simples exame sanguíneo e de urina para verificar os níveis de creatinina para um diagnóstico rápido e um encaminhamento para a terapia necessária ao estágio em que se encontra a doença, prevenindo e até interrompendo uma progressão de lesão renal, retardando o tempo e o número de indivíduos que precocemente entram em terapia renal substitutiva. O indivíduo que necessita de tratamento diálico demonstra dúvidas em relação à representatividade da terapia, tanto com sentimentos negativos, como tristeza, incômodo, dependência, como também pontos positivos, como gratidão. O atendimento multidisciplinar oferecerá os cuidados necessários de forma abrangente e organizada, com intervenções interdisciplinares e acompanhamento estruturado, com profissionais de diferentes áreas. O assistente social realiza ações previamente planejadas e dá apoio à família, como parte integrante nesse processo, esclarecendo comportamentos que minimizam os sintomas da doença. Assim, a adesão e o enfrentamento do mesmo à terapia proposta. Cabe enfatizar que, quando o paciente é bem assistido pela equipe multidisciplinar, não somente sua sobrevida, mas a sua qualidade de vida poderá melhorar significativamente. Pode-se concluir assim, então, que uma equipe bem treinada, com metas claras, poderá influenciar no bem-estar do paciente renal, em hemodiálise, pois o trabalho multiprofissional é uma modalidade de trabalho coletivo em que as relações são recíprocas e os agentes se interagem em busca do bem comum. Deixo aqui os meus agradecimentos ao professor Eduardo por ter sido meu orientador, pelo desempenho de tal função com dedicação e paciência, e também a todos os outros professores envolvidos nessa jornada, pelos ensinamentos, correções, que permitiram que eu tivesse um bom desempenho no meu processo de formação profissional ao longo de todo esse período. Obrigado a todos.